Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. E o Rodolfo falou desse novo presidente, que ele não tem o cacuete para estar na função. E a gente viu essa última semana agora, ele meio que detonando o Crespo. Aí o Rafinha chega hoje, já também critica a declaração do Crespo de 45 pontos. Onde que você tá nessa discussão que já tá efervescente dentro do São Paulo? Hoje eu vi a declaração do Rafinha. O Crespo sendo cobrado pelo torcedor. O Crespo já tá sendo cobrado, só que, cara, eu de fora, palmeirense vendo, eu concordo com o Crespo. Acho que ele foi extremamente sincero e ele é o menor dos culpados. Eu acho... o Crespo já acabou, né? Daqui a pouco vem o Lamba. Pode escrever o que eu tô falando. Caraca. O Crespo já acabou, ele não vai continuar. É questão de tempo dele sair. Não é o que eu desejo, nem o que eu... É uma informação. Posto. Tá. Vai subir o Alan Barcelos, que com a estrutura podre, não dura um mês também. É só colocar o Luciano no banco, acabou o Alan Barcelos no São Paulo. É assim que funciona. Alan Barcelos, na minha opinião, pra quem não da base, o treinador da base. É na minha opinião, é assim que funciona. Porque o São Paulo é um clube sem comando, quem manda são os jogadores. Isso há muito tempo. Desde a época de Nenê, Diego Souza, que fizeram isso com o Jardine, fizeram isso com o Cuca, com todos os treinadores. O Crespo fala que o São Paulo vai lutar para não cair e o presidente diz que vai lutar por Libertadores. Você sabe que uns tempos atrás, eu tinha uma postura no canal um pouco mais, não é otimista, um pouco mais orgulhosa de falar, você não pode entrar para um campeonato, o São Paulo lutando para não cair, é vergonhoso. Você não pode fazer um planejamento para o ano que vem dizendo que chega em sexto no Brasileiro, em oitavas, quartas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil, é vergonhoso. Isso aí é por todo respeito, por Mirassol, que foi muito mais longe que o São Paulo, para outros clubes, para o São Paulo, isso não é possível. Ainda mais no São Paulo, que se você chegar para os jogadores que estão lá e falar, vocês têm que ser campeão, eles já não vão correr muito, se você falar, pode chegar em oitavo, porra, velho, o cara vai acabar em 15º. Né? O São Paulo funciona desse jeito. E quando o Crespo dá essa declaração, ele está com os dois pés fincados na realidade do São Paulo hoje. Essa é a realidade. Quando o presidente fala que vai chegar na Libertadores, ele está completamente desconectado da realidade. O Rafinha, para mim, é o discurso perfeito. Porque o Rafinha fala o seguinte, nem uma coisa nem outra. Vamos parar de coitadismo aqui? Ah, não tem dinheiro, ah, gente, coitadinho, ah, situação difícil. O discurso do Luciano, depois do primeiro jogo do ano. Esse ano vai ser mais difícil que o ano passado. Por que vai ser mais difícil que o ano passado? Por que o camisa 10 do time tá falando no primeiro jogo do ano que vai ser mais difícil que o ano passado? Não sei, cara, por quê? Então, quando o Rafinha fala, chega de coitadismo, já fui campeão com salário atrasado, isso não serve de desculpa, mas a gente sabe que o São Paulo, a história não paga a conta, a gente sabe que... Eu acho que esse é o discurso ideal. Você resgata um pouco, não é do orgulho, nem da soberba, é da dignidade da instituição, quando você fala isso. Ao mesmo tempo, não vai enganar o torcedor, que vai ficar esperando a Libertadores, e nem vai humilhar o torcedor de ficar torcendo para chegar aos 45 pontos. Agora, isso é um ponto muito positivo do Rafinha. Outro ponto positivo, ele tem o DNA da vitória. Fala para mim um jogador do elenco do São Paulo hoje, um jogador do elenco, não precisa ser mais que um, que tem histórico de protagonismo em outros clubes e títulos. Fala um. O Lucas não é protagonista, não foi protagonista em lugar nenhum, ele passou. Ele era um coadjuvante. Ele foi no São Paulo no começo da carreira. Só. Aquele 6 meses que ele jogou na Sul-Americana. Em dado momento da Copa do Brasil recente agora. Mas assim, fora do São Paulo. Não. Que história tem o Alan Franco na carreira? Fala qualquer um, cita qualquer um jogador aí. Nem o próprio Luciano, né? Nem o próprio Luciano. Sabe quantos títulos tem o Dória na carreira? A carreira do Caleri na Europa é patética. É isso. Outro exemplo. É pior que a do Batistão. Onde que o Caleri deu certo? Sabe quantos títulos o Dória tem na carreira? Faço a menor ideia. Nenhum. Sabe quantas taças o Danielzinho levantou na carreira? Não, nenhuma. Sabe quantas taças o Coronel levantou? Esse levantou. 2 campeonatos australianos. Então, ninguém no São Paulo tem DNA de vencedor. É um perfil derrotado, é um elenco fracassado na carreira e que só continua fracassado no São Paulo. Não mudou nada. Quando acabou o jogo contra o Palmeiras, o Arboleda jogou mal, pipocou em clássico, o Alan Franco errou, o Rafael falhou, o Luciano não pegou na bola. E eu falei, qual a surpresa? Esses caras não me desmentem. Qual a surpresa?
O Alan Franco foi isso a carreira inteira. O Arboleda foi isso a carreira inteira, pipocando em clássico. O Luciano, em momento decisivo, não faz gol. Ele faz gol no Náutico, no Velo Clube, no São Bernardo. Em clássico, não. O que mudou? O Rafael toma gol de fora da área, como ele toma tudo. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Aí, voltando ao Rafinha. O Rafinha tem esse DNA de vencedor. O meu medo, a minha grande preocupação com o Rafinha é que o Rafinha é o amigão dos jogadores. É tudo que o São Paulo não precisa hoje é de um cara para passar a mão na cabeça de jogador acomodado. O Rafinha o Luciano deu uma entrevista num programa de televisão, que ele era o destaque, um entrevistado no programa de televisão. O Rafinha entrou pela televisão ali. Ô Lu, lembra quando o Dorival colocou você na reserva contra o Corinthians na Copa do Brasil, que você queria quebrar tudo lá no CT? E eu falei, não, calma, Lu, a gente precisa de você, Lu. E o Luciano constrangidaço, né? Lembra. Então, lembra? Aí você se acalmou, a gente foi campeão, lembra? Mas será que ele vai ser esse cara? Ô, Lu, calma, não fica bravo. Não pode ser mais Lu, cara. Agora eu sou seu chefe, tá ligado? E a declaração que o próprio Rafinha deu hoje, falando do salário atrasado, como que isso bate no elenco? Isso não pode ser desculpa. Então, cara, não é foda isso também? Porque o que acontece? Se fosse qualquer lugar normal entre aspas, existe uma hierarquia, você joga bola e acabou. Qualquer lugar normal pagaria em dia. Os jogadores estavam recebendo, você podia cobrar. No São Paulo não é assim. No São Paulo, o ex-diretor de futebol, o nefasto, Belmonte, deu uma entrevista também num programa de televisão e falou: é normal atrasar salário. A gente atrasa 2, paga 1, atrasa 2, paga 1. Tinham 4 jornalistas, ninguém falou nada. Ficou todo mundo quietinho. O cara normalizou no São Paulo Futebol Clube atrasar salário. Os jogadores sabem, a gente já sabe como funciona. Ficou todo mundo quietinho, ninguém falou nada. Então já começa tudo errado, já tá tudo errado. Já não tem... Aí você não paga o jogador, o que você prometeu. Independente, eu acho que é diferente um pai de família que não vai receber 4 meses, é diferente de um cara que ganha 1 milhão. Mas independente de qualquer coisa, você tem que pagar o cara. Ele vai receber essa grana com juros e correção? Vai. Mas você tem que pagar o cara. Se não paga, você já não cobra. Já não pode cobrar. Já não tem a cobrança nem se pagasse, porque não é o perfil dos caras do São Paulo. Porque eles não estão muito preocupados com o São Paulo, eles estão preocupados com outras coisas. Então, você não paga e não cobra. Quando você dá uma declaração dessa, eu acho que você está deixando claro para os jogadores e para a torcida que atraso de salário não é desculpa. Para tomar de 6 do Fluminense, 3 do Mirassol e jogar do jeito que jogou, olhando para o céu, não é desculpa. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ter que fazer esse meio campo com a diretoria para pagar os caras. Entendeu? Vai ter que pagar os caras. O que eu acho muito difícil que aconteça. E é muito difícil equilibrar os pratos, né, cara? Nessa hora. Exatamente. E assim... Só que o que eu gostaria que acontecesse no São Paulo... Rafinha não tem experiência em nada, né? Só tem amizade. E currículo. Mas experiência não tem. O que eu gostaria que acontecesse? Paga os caras e cobra os caras. Como em qualquer empresa, como em qualquer lugar do mundo. É isso. Cobra. Se não jogar como vocês jogaram contra o Fluminense, tá meia dúzia festado, vai treinar em Cotia, velho. Cara, e olha a situação do Corinthians ano passado, né? Corinthians devendo os tubos, a dívida saltando em valores estratosféricos, teve denúncia de crime organizado dentro do clube, presidente empichado também, e o Corinthians adotou uma política um pouco diferente essa do São Paulo. Vamos pagar em dia e vamos dever transferban, caralho, vamos dever todo mundo. Mas o elenco é em dia. 2 títulos. 2 títulos. Faz diferença, né? Não é à toa, velho. Não é à toa. O futebol é um outro mundo. Em alguns fatores é muito parecido com o nosso dia a dia, mas em outros é um outro mundo. Os caras foram campeões 2 vezes. Mas por que foram campeões? Porque a torcida cobra, porque a organizada cobra. Não, vai jogar em Itaquera se não corre pra você ver o que acontece. Vai tomar de 6 lá que nem o São Paulo tomou. Os caras não voltavam pra casa, velho. Mas isso, e na hora da decisão, os jogadores não pipocaram. O Yuri Alberto, que era massacrado, não pipocou. O Memphis, que só quer saber da noite, foi lá e fez o gol do título. Entendeu? O Luciano foi jogar contra ele, perdeu 8 gols dentro da pequena área. Contra o São Bernardo, ele fez gol. Contra o Náutico, ele marcou 2 vezes. Aqui, cara. Um jogador que não tem nenhum gol em fase de mata-mata da Libertadores. Mas cara, tem bandeirão.